Na história da liderança, Faraó, Nabucodonosor, Alexandre, Júlio César, Napoleão e outros, todos eles viam a liderança em termos de poder e de autoridade sobre outros. Foi dessa maneira que o mundo sempre lidou com o poder. Mas Jesus veio a mudar esse conceito de aquele tempo e para sempre. Por isso o enfoque da lição desta semana nos vai falar para que possamos reconhecer que o discipulado faz certas exigências imperativas. Não é permitida nenhuma competição e nenhum substituto. Vamos a passar à segunda parte de nosso esboço. Vamos a tocar dois assuntos em nossa lição desta semana. O perigo do farisaísmo, um assunto que Jesus trata, e também como nós podemos seguir a Jesus, as características do verdadeiro seguidor de Jesus. Quem eram os fariseus? E por que Jesus criticou a fé e o estilo de vida dos fariseus? Falar sobre os fariseus pode ser uma tarefa mais difícil do que parece ser. Recentemente eu estava lendo um comentário bíblico e o autor do comentário dizia o seguinte, que aquilo que nós sabemos sobre os fariseus, a multiplicidade de comentários só demonstra que o que nós sabemos sobre eles ainda é muito pouco. Agora, a Bíblia apresenta algumas questões sobre os fariseus e que nós podemos tirar aqui também do Evangelho de Lucas, principalmente do capítulo 11. Pelo menos 4 comentários nós poderíamos fazer baseados no capítulo 11 de Lucas. Primeiro ponto, no capítulo 11, verso 39, Lucas mostra que os fariseus eles tentavam demonstrar aquilo que eles não eram. Ou seja, eles eram indivíduos que utilizavam máscaras. Eles não eram de fato aquilo que eles tentavam demonstrar que eram. E isso Lucas tenta comentar não de uma maneira positiva, é claro que isso é uma coisa bastante negativa. Outra atitude que nós tiramos aqui do capítulo 11, no verso 42, é que Lucas tenta mostrar que os fariseus eram, nós poderíamos dizer assim, crentes pela metade. Ou seja, eles não... guardavam algumas coisas. Exatamente. Eles faziam assim, eles não eram de todo, podemos dizer assim, indivíduos completamente, digamos assim, desviados de Deus e coisa assim. Ou seja, eles faziam algumas coisas, né? Mas Lucas tenta enfatizar que nós poderíamos utilizar essas palavras, eles eram como se fossem cristãos pela metade. No verso 43, Lucas destaca aí um problema sério dos fariseus. Eles eram orgulhosos, ou seja, eles achavam que já haviam alcançado um nível de perfeição que não precisavam avançar mais. E isso me faz lembrar de um comentário do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo uma vez disse o seguinte, olha, eu não julgo que eu já alcancei, eu não julgo ter alcançado. Então, havia um orgulho muito intenso. E isso era muito prático, né? Muito evidente. Sim, eles se achavam superiores aos outros. Aí a lição fala um pouco sobre, a Bíblia fala que eles gostavam das saudações nas praças. Sim, eles queriam ser vistos, queriam ser percebidos. Queriam sentar-se nas primeiras fileiras das reuniões. Em certo sentido, eles tentavam imitar o procedimento dos, digamos assim, dos mestres gregos, porque eles tinham discípulos, os fariseus também queriam ter discípulos, eles faziam questão de que as pessoas soubessem que eles tinham pessoas que seguiam as suas propostas, as suas ideias e coisas desse tipo. Aqui no capítulo 11 ainda, no verso 44, nós temos um outro destaque em relação aos fariseus, que a Bíblia os acusa de hipócritas. E é interessante porque a palavra que aparece aqui é uma palavra que a gente poderia traduzir como o hipócrita é o ator, ou seja, é o indivíduo que está representando. Esse conceito tem uma relação muito íntima com o que aparece no verso 39. Ou seja, porque o ator é aquele que coloca as máscaras, ou seja, ele não é de fato quem ele é. Ou ele tenta transparecer aquilo que ele não é. Jesus chegou a chamar os fariseus de sepulcros caiados, ou seja, todos eles são bonitinhos por fora, mas ele tem problemas graves por dentro. E é claro que o comentário que o Novo Testamento faz sobre fariseus é justamente para que a atitude deles não seja imitada. Ou seja, o exemplo deles não é um exemplo a ser seguido.
E no contexto de Lucas, os fariseus eram uma secta, era um grupo de pessoas que tinham uma responsabilidade. E quem eram os fariseus? Então, eles eram um grupo religioso, né, digamos assim, uma facção, né, do judaísmo. Como a gente comentou agora há pouco, é difícil caracterizar os fariseus. Os textos que tratam daquilo que eles eram, assim, há uma divergência de opiniões. Mas, em certo sentido, os fariseus eles haviam recebido uma influência muito grande do helenismo no primeiro século. E muito do que os mestres gregos faziam, os fariseus tentavam fazer. Eles recebiam doação dos seus discípulos. Cuidavam da doutrina, do judaísmo, cuidavam do sinédrio. Eles estavam ligados ao sinédrio, né? E, de fato, eles tinham uma responsabilidade, digamos assim, religiosa diante do judaísmo, mas não era o único grupo da época. Claro, havia, né, os saduceus e outros grupos. Agora, a lição dessa semana fala muito sobre os seguidores de Jesus. Quais são algumas características dos verdadeiros seguidores de Jesus? É interessante quando a gente contrapõe as características dos seguidores de Jesus àquilo que o Novo Testamento apresenta sobre os fariseus, os contrastes são muito nítidos, né? Inclusive, um ponto que Lucas toca quando ele fala do fermento dos fariseus, é uma coisa muito importante e acho que vale a pena comentar. Os fariseus eles chegam a fazer uma inversão dos valores. Ou seja, em vez de temerem a Deus, eles estavam mais preocupados com as expectativas alheias, com aquilo que as pessoas pensavam deles. Isso me faz lembrar o pensamento de um escritor chamado Henry Nouwen. No final da vida, ele faz, digamos assim, uma análise do que foi todo o seu ministério. E ele diz o seguinte, olha só que bonito ele comenta. Talvez eu falasse mais sobre Deus do que com Deus. Talvez a tarefa de escrever sobre a oração me impedisse de levar uma vida de oração. Talvez estivesse mais preocupado com os elogios de homens e mulheres do que com o amor de Deus. Talvez estivesse lentamente ficando prisioneiro de expectativas alheias, em vez de ser alguém libertado pelas promessas divinas. Amém. Então, esse aqui era um problema enfrentado pelos fariseus. Ou seja, o autêntico, agora entrando na questão dos seguidores de Jesus, o autêntico seguidor de Jesus é aquele indivíduo que ele é quem ele é. Se existe uma palavra que pode, digamos assim, caracterizar um seguidor de Jesus, é a palavra autenticidade. Ele é de fato quem ele é, ele não tenta esconder quem ele é. E aqui existe um aspecto muito importante, né? Quando nós estamos diante de Deus, não adianta a gente tentar esconder quem nós somos, porque Deus conhece mesmo aquelas coisas que não são claras para nós. A Bíblia diz que é enganoso é o coração. Existem coisas dentro de nós que nem mesmo nós sabemos, né? Às vezes Deus nos leva a determinadas situações para que a gente tenha uma compreensão clara da maldade que está no nosso coração. Então, a palavra autenticidade é uma palavra que deve caracterizar um verdadeiro seguidor de Jesus. Que lindo, porque se fosse assim, todos nós teríamos realmente muitas bênçãos. Nesta semana nós temos estudado algumas parábolas que representam cada um desses conceitos dos seguidores de Jesus. Vigilantes. Sim. Isso está em Lucas capítulo 12, né? Verso 37, a parábola do servo vigilante, né? Temos também a parábola do semeador, que nos ensina que os seguidores de Jesus têm que dar frutos. Exatamente. Né? Nós podemos aqui, com base nessas parábolas, destacar 5 princípios, né, digamos assim, 5 características dos verdadeiros seguidores de Jesus. O primeiro, que nós já acabamos de comentar, eles são vigilantes. E vigiar dentro da Bíblia significa estar atento àquilo que a palavra diz. E às vezes tem um contexto, tem uma ligação com a profecia, com o movimento do mundo relacionado com a Bíblia. Trocando em miúdos, vigiar é estar atento ao movimento da profecia, como Deus está dirigindo
a história do mundo, a maneira como nós estamos nos aproximando do fim de todas as coisas. Então, vigiar, em alguns textos do Novo Testamento, tem esse sentido, e essa é uma característica dos seguidores de Jesus. Outra característica que nós podemos tirar dessas parábolas é que os verdadeiros seguidores de Jesus dão frutos. E Jesus uma vez disse que a árvore que não dá fruto deve ser cortada. Então, uma maneira de nós percebermos se uma pessoa está conectada com Cristo, que ela está ligada com Cristo, é se ela está dando fruto. Essa é uma característica dos verdadeiros seguidores de Jesus. Está vivo, né? Está vivo, está vivo. O espírito de serviço, ou seja, a pessoa que está em ligação com Jesus, ela tem o desejo de servir. Jesus veio para servir. E Ele veio nos ensinar a servir. Então, a pessoa que segue a Jesus, ela desenvolve esse espírito de serviço. Naturalmente. Naturalmente. As pessoas que seguem a Jesus, elas não têm um amor, um apego às riquezas. Elas podem ser ricas, não tem nenhum problema, não existe um impedimento que as pessoas tenham dinheiro. Agora, quando o nosso coração está preso a essas coisas, aí nós temos um problema muito sério. Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O problema não está na riqueza em si, mas a maneira como nós lidamos com ela. E para finalizar, outro princípio que nós podemos tirar dessas parábolas, o quinto princípio, é que os verdadeiros seguidores de Jesus, eles são fiéis ao testemunho. Eles estão prontos para testemunhar. Eles têm uma missão e eles cumprem essa missão. Eu achava essa parte muito importante, porque fiel não somente não amar as riquezas, estar sempre dando frutos no sentido de pessoas boas, vigiantes, serviçais, mas que não ajuda outro a salvar-se, que não dá testemunho, que não ajuda, que não é um servo de Deus na salvação dos outros, não pode ser um seguidor. Né? Claro. Vamos a passar agora a escutar o comentário do autor da lição nesse momento. Quando falamos sobre lealdade, muitas pessoas irão citar o cachorro, pois ele é reconhecido como um animal muito leal. Ele sabe quem é o mestre. E há histórias que nos contam sobre cachorros que muitas vezes estão prontos para morrer por seus donos. Algumas dessas histórias viraram até filmes. Mas quais são os fundamentos para a lealdade a Jesus? Ser leal a Jesus está baseado em 2 pontos. O primeiro, Ele é o nosso Criador. Ele nos fez à sua imagem. Em segundo lugar, Ele é o nosso Redentor. Ele veio para nos salvar. Ele veio para morrer por nós. Ninguém fez mais do que Ele tem feito por nós. Porque Deus nos amou tanto que deu o seu único Filho. Ele é prova eterna do amor de Deus por nós. É esse amor que nos torna leais a Ele. Se uma simples criatura como um cachorro está pronto para morrer pelo seu dono, pronto para demonstrar amor para seu dono, quanto mais nós, seres humanos, deveríamos ser leais a Deus. Lealdade, no contexto cristão, significa estar preparado, mesmo que seja para morrer. Por isso que Dietrich Bonhoeffer, que você mencionou em outra pergunta, disse: ser discípulo significa estar pronto para morrer por Ele. Isso é o que acontece com todos os discípulos. Estão preparados. Esse é um desafio em que devemos nos envolver por completo. Todo cristão deve encarar o desafio de ser leal, ser completamente comprometido. Não existe nada entre você e Deus, totalmente comprometido com Deus. Comprometimento por completo significa estar sem nenhum tipo de empecilho,
é ser apenas leal. No final, nós temos que agora aplicar como essas lições dos fariseus, dos seguidores de Jesus, encontram um espaço em nosso coração. E que nos serve tudo isso? A grande pergunta é, com quem estão nossos pensamentos? Sobre quem gostamos de conversar? Quem é o objeto de nossas mais calorosas afeições e nossas melhores energias? A maior alegria de quem ama a Deus é colocar nossa vida no serviço em favor dos outros. Podemos aplicar isso a nossas vidas também. Outra aplicação? É verdade. Veja, uma aplicação que nós podemos fazer com base nos comentários que nós fizemos tem que ver com o seguinte: se por um lado Jesus teve que lidar com a hipocrisia dos fariseus, por outro lado ele teve que lidar com a insensatez dos discípulos. E em que sentido isso aconteceu? Veja, Jesus estava avançando para o final de seu ministério. E Lucas destaca que, aqui no capítulo 22, Lucas destaca que os discípulos ainda estavam discutindo entre si quem era o maior. Então, veja, o ministério de Jesus avançando para o final, um evento importante diante deles, e eles ainda estavam discutindo quem era o maior, quem era o melhor entre si. Veja, nós estamos caminhando para o final da história e esse não é um momento para nós ficarmos preocupados. As divergências, as rivalidades, é um momento para que nós nos juntemos, para que nós nos unamos para cumprir a missão da igreja. Amém. Um momento para a gente se juntar. Eu acho que é uma lição que nós podemos tirar da maneira como nós estudamos a vida dos discípulos e os erros que eles cometeram, para que nós não cometamos os mesmos erros. Amém. Vamos à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Temos estudado nessa semana que uma característica de um discípulo de Jesus é fidelidade no cumprimento da missão. Queres orar comigo para que nesta semana pratiquemos nossa fé com outras pessoas? Pensa em alguém que poderia estar perto de ti ou longe e pede a Deus forças e sabedoria. E se estás temeroso por alguma circunstância, pede a Deus que providencie alguém para que te possa acompanhar nessa missão. Mas não fiques indiferente, porque essa vai ser a principal marca de um seguidor de Jesus. Queres ser um seguidor de Jesus? Vamos cumprir a missão. E enquanto cumplamos a missão, nosso coração vai arder de alegria, porque não tem outra coisa mais linda no mundo que ajudar a outros a se salvar. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Abençoe, Senhor, que possamos ter uma experiência pessoal contigo, mas uma experiência missionária, ajudar a outros a ser salvos. Em nome de Jesus, amém. Amém.